Gostaria de estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Hoje quero deixar uma breve reflexão aos nossos corações. Gostaria de ler um texto que se encontra em 1 Samuel 23 e diz assim: Eles então contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. Nesse momento, Davi estava escondido na caverna de Adulão. Foi dito aqui em outro devocional, que ele estava fugindo de Saul, porque ele tinha uma promessa, de assentar no reino, e Saul era o atual rei. Então ele estava, perseguindo a Davi, querendo matar Davi. Por isso Davi estava ali escondido nessa caverna. E chega ao seu conhecimento que Keila ela estava sendo saqueada pelos filisteus. Keila era uma cidade de Judá que era localizada aproximadamente uns 3 quilômetros ali do sul de Adulão. O significado de saqueando as eiras era que os filisteus eles aguardavam até que os moradores ali de Keila tivessem colhido e debulhado o seu cereal. Então eles roubavam todo aquele cereal deles. E quando vai chegar ao conhecimento de Davi, essa informação, Davi, ele mesmo correndo perigo de vida, mesmo precisando da ação de Deus na sua causa, ele vai se compadecer com a dor da cidade ali. Ele vai se sentir, impulsionado a fazer alguma ação pela dor de outra pessoa, pela dor de pessoas. Então, através desse posicionamento de Davi, eu quero abordar primeiramente que a gente precisa dar uma olhada em quem é que também está precisando da nossa ajuda e da ajuda de Deus. Porque às vezes a gente fica tão focado no meu problema, na minha dor, eu também estou precisando de Deus, eu preciso do livramento de Jesus. E às vezes a gente esquece um pouco de olhar que outras pessoas também precisam de Jesus e precisa que a gente se posicione na causa delas, que a gente sinta e se mova em ação. Davi, ele não somente clamou a Deus para que livrasse Keila, mas ele se compadeceu a ponto de querer ir e com as suas mãos, com a ajuda de Deus, ele pudesse ali livrar aquele lugar. Jesus, ali em seu Evangelho de Mateus, no capítulo 9, 13, Deus vão e aprendam isso. Quero misericórdia e não sacrifício. Às vezes a gente faz tanta coisa para si, para Deus, mas esquece um pouco de olhar também para a causa do outro, para a dor do outro. E não é só olhar, não, é tomar para si, é se mover em ação, é se compadecer. Mas hoje, dá uma olhada aí, um pouco além da sua dor, se tem alguém que precisa da sua ajuda, da sua mão, do seu auxílio, da sua intercessão, e que você se posicione também na causa dessa pessoa. Outra questão. Davi, ele tinha uma promessa, já foi dito aqui, de se tornar rei. Ele havia sido ungido para ser rei, mas ele ainda não estava entronizado, ele ainda não estava exercendo, o seu reinado. Nesse momento ele estava fugindo de Saul ainda, mas ele vai se colocar como um verdadeiro rei. Ele vai se posicionar em favor da sua nação. Às vezes a gente quer exercer, o nosso ministério, a nossa chamada, quando vier aquela função na minha mão, não quando eu tiver aquela grande oportunidade. Só que a gente já tem a oportunidade, mesmo não tendo o título ainda, mesmo não estando assentado na cadeira ainda, mesmo não tendo a delegação na mão ainda, de exercer aquilo que Deus ele tem nas nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o que tem um ministério de pregação, de ser pregador, ele quer pregar na festa da igreja, ele quer pregar numa confraternização. Quando a gente olha e tem congregações carentes precisando de um pregador,
Existem trabalhos na igreja que precisa e não tem quem leve. E às vezes está todo mundo disputando a pregação da festa. Só que hoje você já pode colocar em prática o ministério que Deus tem na sua vida. Ainda que não seja na festividade, ainda que não seja, né, naquela grande oportunidade, começa já a exercer hoje. Davi não estava sentado no trono, mas ele já estava agindo como rei. Não espera vir aquela oportunidade na ceia para você cantar. Não espera vir aquela grande oportunidade para você exercer a chamada de Deus na sua vida. Não. Dá uma olhada se já não tem algum lugar que você possa, né, exercer aquilo que Deus ele tem contigo. Hoje você já pode exercer, você pode até não ter o título ainda, você pode ainda não ter, né, a função, a delegação, mas se você já tem um ministério, você já pode zelar por ele, você já pode exercer ele hoje. Davi, mesmo sendo uma demanda para Deus, mesmo sendo, né, o povo de Deus, Davi ele vai consultar a Deus se ele realmente deveria ir até Keila, e se o Senhor estaria com ele, entregaria os filisteus nas mãos deles. Então, nas mãos dele. Então, a última questão, o último aprendizado que eu deixo para você hoje. Ainda que seja um benefício para Deus, ainda que seja na casa de Deus, ainda que seja para Deus, consulte a Deus. Se Deus ele vai estar contigo, se Deus ele quer que você faça essa questão, se Deus ele está nesse negócio, porque mesmo sendo para Deus, tem que ser na vontade de Deus, na maneira de Deus e tem que estar com Deus. Então hoje, tudo que você for fazer, seja como Davi, consulte a Deus primeiro e que Deus ele possa estar abençoando a sua vida no nome de Jesus.